Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. Bom, John Wick 4 ganhou uma data de estreia e Matrix 4 também. Lógico, com o mesmo ator Keanu Reeves, onde interpretou Neo em Matrix e o próprio John Wick lá em John Wick 1, 2 e 3, abrindo a janela para o 4. Bom, aqui eu vou trazer o que pode acontecer. Lógico que eu não vou teorizar e nem idealizar roteiros e histórias, mas do que os finais apresentaram nos terceiros filmes e o que pode dar ali continuidade, tirando alguma coisa proveitosa dos finais. Ok, chega de enrolação, roda a vinheta. We welcome y'all to the Break Science Program. Bom, antes de falar do ator Keanu Reeves, que eu sou fanzaço dele, né? Eu não vou falar os 100% de todos os filmes são bons, sendo porque alguns até mesmo não me convenceram. Não foi por causa do ator, mas por causa das histórias que não foram convincentes e algumas coisas que acabaram implantando que não deram certo. Mas eu não vou falar isso, eu não vou trazer uma crítica negativa. Eu diria que entre 90% e 95% dos filmes do Keanu Reeves são ótimos, né? Temos uma galeria muito boa. Ele já é um veterano no cinema. Ele trouxe duas ótimas franquias com Matrix e também John Wick. E vamos ter até Constantine futuramente. Mas aí é uma coisa que a gente não vai se aprofundar nessa crítica. E antes que eu mesmo até esqueça, John Wick 4 e Matrix 4 foi confirmado para a mesma data, o mesmo dia. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Pois é, galera, não é uma coisa grave, não é um problema, você pode assistir o filme um dia e depois assistir o outro, mas cair no mesmo dia a estreia, não sei, né? Não sei se isso é um golpe publicitário, se é um calendário muito apertado, mas fica para 21 de maio de 2021. E a gente vai começar a falar um pouquinho do que Matrix 3 trouxe e pode trazer para esse quarto filme. Bom, galera, Matrix, para quem não se lembra, trouxe uma coisa bem evolutiva, né? Revolucionária na época, trazendo muita ação, efeitos especiais e ótimas lutas, principalmente com o personagem Neo, interpretado ali pelo Keanu Reeves. Muitas cenas ali a gente vê que é contra o Agente Smith, que é um dos grandes vilões da história, mas nessa cena a gente vê o quê? Que é uma luta final ali. Neo está confrontando com ele para receber um favor do grande líder das máquinas, a Ordem e a Paz. Esta cena é exatamente uma cena que procede antes do Neo estar fazendo um acordo ali com o grande líder das máquinas. Para quem não se lembra, ele tem a sua última missão, ele quer estabelecer a ordem e a paz. As máquinas em nenhum momento elas recuam, então ele faz uma proposta entre derrotar o Agente Smith, que é um vírus muito poderoso, como eu repito, é uma história ligada muito à ficção, uma coisa bem virtual, mas que ao mesmo tempo nos convence, e ele acaba ali derrotando e se sacrificando. Claro, ele não resiste também, trazendo a ordem e a paz. Que, aliás, o terceiro filme, o final, ele é bem explícito, né? Ele traz uma coisa bem concreta, onde o próprio Neo não consegue resistir, né? A gente vê uma cena final onde a Oráculo diz a uma garota que ele se foi, mas ele acabou estabelecendo a ordem e a paz. A gente vê também um pouquinho antes a Trinity morrendo durante a missão, né? Antes mesmo dele chegar a ter o acordo com o líder das máquinas. E o único que sobrevive é o Morfeu, mas a gente vê ele com uma certa satisfação de paz, de alívio, que tudo acabou, mas ele sente a morte do Neo. Ok, galera, mas aonde eu quero chegar? Simples, Matrix não abriu uma janela, não deixou brechas e nem pontas soltas para um quarto filme. Porém, a gente sabe que o Keanu Reeves vai voltar a interpretar o Neo, possivelmente. A Trinity deve retornar, que é uma coisa que eu também não vou trazer muitas explicações. E o Morfeu, claro, né, que deve permanecer ali porque ele sobreviveu, né, ele está vivo ainda. Porém, é difícil a gente idealizar e trazer algumas coisas do possível quarto filme, mas como se trata de um filme virtual e uma ficção, não precisa muito capricho, né, para trazer uma história ligada aos três primeiros. Lógico que não pode ser uma coisa muito artificial,
Mas com certeza, se tratando-se de uma aventura de ação e de ficção, mais ou menos eles podem ali ter grandes chances de trazer uma história convincente, não especialmente ligada ao terceiro filme, mas alguma coisa trazendo certas referências. Por exemplo, vamos dar, né, um exemplo, já que eu trouxe uma coisa bem técnica, né? Então ficou meio ali desfigurado. Vamos supor que o Neo esteja vivo, mas ninguém percebeu. Ele está ali jogado em algum canto, tentando sobreviver aos impactos da guerra que teve com a luta com o agente Smith. Então isso pode ser que role. Não estou trazendo o roteiro e nem tentando idealizar. Apenas um pequeno palpite, um exemplo do que pode rolar. Sendo porque temos a Trinity também. Então não dá muito para a gente teorizar, sendo que ela morre. Então fica uma coisa ali meio estranha, né? Porém, como se trata de uma ficção, repito, uma aventura, qualquer coisa que eles coloquem ali que não seja muito artificial pode ser que dê certo. Já John Wick é diferente, não traz uma ficção com aventura, traz uma coisa bem mais pelo lado dramático, com uma ação ali bem estampada. A John Wick trouxe uma coisa mais pelo lado dramático e pelo lado da ação, com muitas coreografias e uma recompensa por sua morte, claro, trazendo muita fúria, bala, sangue total. Como John Wick trouxe uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo excepcional, você sentia o lado dramático do personagem, as suas motivações e as cenas de ação, apesar de muitas coreografias, você sentia cada detalhe ali da luta, até as mortes. Era uma coisa que transmitia, né, através do som, da imagem, era tudo bem original ali. E claro, para quem assistiu os 3 filmes sabe por que essa recompensa por sua morte é instalada ali no terceiro filme. Tudo porque ele acabou quebrando as regras lá do hotel, da máfia, matando ali Santino D'Antoni. Porém, como a gente vê que no terceiro ele não tem que fugir, ele tem que enfrentar para sobreviver, e dá muito certo, o final do terceiro filme acaba abrindo uma janela para o quarto. E tudo por causa dessa janela que se abre, é por causa de um dos personagens que aparece nos 3 filmes, o Winston, o dono do hotel. Ele acaba traindo o John Wick para que tenha o hotel novamente ao seu poder. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma traição que rola, mas a gente percebe que o John Wick não morre, então, para quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. É um quarto que deve vir mais forte ainda. Apesar de abrir uma janela para o quarto filme, a gente nem precisa muito teorizar, né? A gente sabe que ele vai enfrentar novamente grandes personagens ali tentando matá-lo, e deve vir gente da pesada, como a gente viu no terceiro filme. Vieram muitas, mas muitas pessoas querendo acabar com ele para ter a recompensa. Então a coisa agora vai ser bem mais pesada. Porém, não acho que haverá grandes mudanças, né? John Wick sempre ali se virou sozinho, apesar de algumas ajudas com outros personagens, mas ele sempre foi ali, frio e calculista, matando todos que venham na sua frente. É um quarto filme que não vai trazer grandes coisas em destaques, mas deve trazer mais fúria, mais violência, mais lutas. Bom, galera, agora a minha perspectiva rápida desses 2 filmes, começando por Matrix. Como eu disse, né, no comecinho da crítica, não abriu uma janela. Então é difícil a gente teorizar. E aí também seria inútil, né, a gente trazer certas ideias do quarto filme. Porém, trazer novamente o Keanu Reeves interpretando o Neo já é uma coisa grande, é uma coisa que pode dar muito certo. Vai depender muito da história e da narrativa que vai ser lançada futuramente. Acredito que a gente tem que esperar um pouquinho os trailers, o desenrolar das coisas, para que a gente comece a olhar com bons olhos. Chega com força total? Não, ainda não. Mas eu não quero, sabe, estragar a festa de quem está esperando um quarto filme. Simplesmente a gente tem que aguardar. A gente não pode também se levar pelos 3 grandes filmes que foram lançados no passado lá em Matrix. A gente tem que olhar um pouquinho para frente, então eu ainda não cravo que chega com força total. Já John Wick 4, a gente pode também falar que chega com força total, mas também não tem trailer. Mas através do final, do que a gente viu no terceiro filme, do que eu acabei dizendo, que possivelmente isso deve acontecer, ele chega trazendo algo diferente do que Matrix. Ele pode estabelecer algo bem melhor, trazendo umas coisas diferentes, em destaques como eu acabei dizendo. Pode chegar com força total e tem mais chance de chegar do que Matrix. Mas acredito que a gente também tem que esperar. Porém, é lógico, né? É obrigado a lançar um quarto filme. Tudo por causa do final do terceiro.
E para encerrar de vez, bom, vale relembrar que John Wick, né? Não vou nem falar muito de Matrix, porque praticamente foi tudo bem parelho ali, tanto no segundo e no terceiro filme. Mas John Wick houve uma crescente. O primeiro não chegou trazendo grandes coisas, o segundo já trouxe uma coisa mais elaborativa, né? Com várias camadas, trazendo uma coisa mais profunda através do personagem John Wick. E o terceiro foi uma adrenalina total, né? Então, como houve essa crescente, um quarto filme deve chegar com força total. Se permanecer o mesmo diretor, o mesmo roteirista, a chance de ser melhor do que os 3 primeiros filmes, talvez um final, né, também, que feche essa franquia, seja excepcional. Bom, galera, por aqui nós terminamos mais uma crítica aí explicando para vocês, né, sobre o que pode acontecer e do que foi mostrado através dos finais. Matrix eu não quis muito teorizar, mas a gente já pode ter uma ideia que não vai ter muita coisa ligada lá ao terceiro filme. É um palpite meu. E John Wick, claro, como eu acabei dizendo, deve trazer muitas coisas ligadas. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.